Eu vou terminar de falar aqui, me dá 2 minutos e você começa. A Ana avisa aqui no chat que já está transmitindo, ok? Para não dar muito delay entre você começar e a gente iniciar a transmissão. A Ana avisa aqui. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Nós estamos começando agora a 17ª edição do Encontro Nacional do PROIFES Federação. Eu sou Adriana Delgado, secretária-geral do PROIFES, e vou coordenar esta mesa de abertura, que contará com os presidentes dos sindicatos federados e os representantes desses sindicatos. Essa é a segunda edição do encontro, que acontece de forma totalmente remota e virtual, devido à pandemia de Covid-19, mas nós esperamos que seja a última edição de maneira não presencial. E para abrir oficialmente o encontro e dar as boas-vindas, eu chamo agora o vice-presidente do PROIFES Federação, o Wellington Duarte. Por favor, Wellington. Obrigado, Adriana. Boa noite a todas as pessoas que estão vendo esse evento. Saúdo especialmente os professores universitários, professores das IFES como um todo. Momento bastante significativo para iniciarmos as discussões nesse 15º Encontro Nacional do PROIFES Federação. A minha saudação rápida, porque nós temos muito a ouvir e muito a curtir nessa abertura, é para dizer que essa federação, que tem tanto lutado pela carreira do professor, por condições de trabalho que sejam adequadas, hoje também luta pela vida. Nos somamos a todos e todas que estão lutando para que este país saia dessa pandemia. E a essas pessoas que estão sofrendo os efeitos econômicos e sociais da falta de um governo, nós, da Federação, mandamos um abraço bem fraterno. Saudar esse encontro nacional também é saudar a nossa teimosia como federação. Um ambiente insalubre em que vivemos, onde a educação se tornou alvo de um governo federal, a federação tem atuado de forma bastante, repito, teimosa, porque enfrentar uma pandemia, enfrentar a escassez de recursos e enfrentar um presidente da República que, desde o seu primeiro dia de mandato, enxerga os professores universitários como seus inimigos, realmente temos muito a comemorar no dia de hoje. A federação está, nesse momento, de braços dados com muitos outros sindicatos, federações, confederações, movimentos sociais, numa luta que eu diria feroz para derrotar a PEC 32. Essa proposta de emenda à Constituição que vai, se for aprovada, representar a destruição completa do serviço público nesse país. E nós sabemos que quem precisa do serviço público neste país, de forma mais forte, é a população mais pobre. E a federação, nesse sentido, também luta por essas pessoas que estão à margem da nossa sociedade. Então, acho, aqui como vice-presidente da federação, que esse encontro nacional, para além dos debates, representa também um momento em que os professores universitários, os professores das IFES, dizem em alto e bom som que defendemos a vida, defendemos a educação e defendemos, acima de tudo, a civilização. É uma batalha entre a barbárie e a civilização e nós estamos ao lado da civilização. Eu desejo a todos um bom evento. Vamos continuar os debates amanhã. Viva o PROIFES Federação, viva a democracia e viva o nosso país. Obrigado. Viva! Muito obrigada, Wellington, pelas suas palavras.
E antes de passarmos a palavra aos nossos convidados nacionais e internacionais, nós teremos várias saudações de entidades nacionais e internacionais, eu gostaria de destacar um momento único em que acontece esse encontro nacional. Não só pelas restrições da pandemia, mas também por uma ameaça muito grande aos serviços públicos brasileiros, aos servidores e servidoras e suas carreiras, e para toda a população, especialmente os estratos mais pobres, que são os mais dependentes dos serviços públicos nesse país. Eu estou falando da proposta de emenda à Constituição, PEC 32 de 2020, que trata da reforma administrativa. Se aprovada, essa PEC, que aguarda votação em 2 turnos na Câmara, representará a destruição dos serviços públicos gratuitos e de qualidade no Brasil, abrindo espaço para o apadrinhamento político, corrupção e privatização de serviços essenciais para os brasileiros e brasileiras, como saúde e educação. Entretanto, o Proifes Federação não ficou parado frente a esta ameaça e organizou uma campanha nacional contra a PEC 32, realizando semanalmente atos e mobilizações em Brasília e nos estados, no Congresso e nas redes sociais de cada sindicato federado. Uma campanha que deixou a marca do Proifes em meio a dezenas de entidades parceiras e de servidoras e servidores públicos que trabalham cotidianamente pela rejeição da reforma administrativa. E para vermos um pouco dessas ações do Proifes nessa luta, gostaríamos de exibir um vídeo que retrata todas essas semanas de mobilização. Peço para o nosso colaborador Elan para colocar o vídeo para a gente. Quando o pior ataque ao serviço público de todos os tempos ameaçou os direitos da população brasileira, o Proifes Federação colocou na rua uma forte campanha de mobilização. Desde o início alertávamos. Cada vez que atacam o serviço público, é um direito a menos que eu tenho. Nas redes sociais deixávamos claro o sentido da reforma administrativa. E fomos para as ruas, nas rádios, nos caminhões de som, nas manifestações. Nossa campanha cresceu e cada vez chegou mais gente. Nas redes sociais, cada deputado sentiu o peso da nossa mobilização. Em diferentes regiões do país, os aeroportos amanheciam com manifestações e os deputados recebiam a mensagem: se votar, não vai voltar. Finalmente fomos para o centro do ringue e Brasília não foi mais a mesma. Em 5 semanas, nunca saímos da luta. Atos diários no aeroporto, marchas, corpo a corpo com deputados, atos no anexo do Congresso. Nossa presença não podia mais ser subestimada. No decorrer da nossa jornada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teve que reconhecer: a pressão está insuportável, não há ambiente para levar a reforma a plenário. Se tem que haver luta para que direitos nasçam, nossa luta também vai evitar que eles morram. Parabéns a todas e todos que lutam. Venceremos! É uma bonita luta, uma campanha muito firme e ativa do Proifes. E para darmos prosseguimento à nossa abertura, eu vou chamar, então, o presidente do Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, a ADURGS Sindical. Professor Lúcio Vieira, por favor, a palavra é sua. Boa noite, muito obrigado, Adriana.
Nós fomos brindados nesse início de abertura aqui com as palavras do nosso vice-presidente e com as tuas palavras também, Adriana, e com esse que a gente chamava antigamente de reclame, tá? Anunciando aquilo, tudo que nós fizemos, tá? Como Proifes, nesta luta em defesa, como diz o Wellington, né? Muito mais em defesa da vida do que em defesa de interesses corporativos. Acho que há que se saudar muito nesse encontro aqui, nas condições em que ele acontece. Tá? Condições particulares, não só porque nós estamos enfrentando uma pandemia que já ceifou a vida de mais de 600 mil brasileiros, mas porque estamos enfrentando um governo com perfil autoritário, antidemocrático, um governo que nega a ciência, que nega a educação, que nega os direitos de cidadania ao povo brasileiro. E fazer um encontro sindical dentro desse quadro, com essas limitações todas, não é um desafio pequeno. Então, nós temos que estarmos muito felizes por estarmos aqui, porque o que se anuncia agora para esses 2 próximos dias de debate não são debates simples. O tamanho da complexidade que se apresenta para nós, para conduzirmos essa federação por esses últimos 2 meses do ano de 2021 e ao longo de todo o ano de 2022, não são pequenos. Desafios gigantescos que falam diretamente para cada um de nós e para cada brasileiro, porque fala da nossa vida. Quando foi citado aqui pela Adriana, a PEC 32 e também pelo Wellington, nós estamos falando, não é de qualquer coisa, nós estamos falando da vida de cada cidadão brasileiro, de quanto ele será atendido pelo Estado, o quanto o Estado estará ausente. E como fazer essa luta não é uma questão simples para ser resolvida. O quanto será desafiado os sindicatos e a federação, especialmente, para fazer o chamamento de todas as forças democráticas desse país para unidos fazermos enfrentamento a esse governo. Não é uma unidade qualquer, não é uma unidade simples, não é uma unidade fácil, mas nós vamos ter que sair desse encontro com uma meta a ser alcançada, que é a meta de defender a vida dos brasileiros, a democracia nesse país, para que a gente tenha um país que efetivamente consiga superar essa crise gigantesca. Nós não podemos brincar nesse momento. Então, saúdo todos os dirigentes sindicais aqui, ao Brandão, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Lúcio. Agradeço as suas palavras. Eu vou agora chamar o vídeo, vou pedir para que todos os presentes, por favor, mantenham fechados os microfones, e vou pedir para a gente passar um vídeo, né, que nós vamos assistir ao depoimento do presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, professor Marcos Vinícius David. Por favor, Elan, um vídeo para a gente, presidente da Andifes. É com muita satisfação que damos as boas-vindas aos participantes do encontro do Proifes. Neste momento em que as universidades públicas enfrentam tantos desafios, eventos como esse têm uma dimensão muito importante em termos de mobilização e conscientização da comunidade das universidades. Enfrentamos alguns desafios que precisam ser destacados. A luta por um financiamento justo para as nossas instituições em um cenário econômico que impõe tantas restrições. A defesa das carreiras, fundamentais para o funcionamento das nossas instituições. E também, muito importante, a defesa da autonomia das universidades. Autonomia científica, mas também autonomia na escolha dos nossos dirigentes. Defender esses princípios é absolutamente fundamental
para proteger as nossas instituições, porque temos a clareza que sem universidades públicas de qualidade, com financiamento justo, com autonomia, com carreiras respeitadas, nós não teremos condição de contribuir efetivamente para um projeto de nação justo, civilizado e desenvolvida, social e economicamente. Bom aproveito para todas e todos. Na sequência, eu convido a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, Sindedutec Sindicato, professora Rosângela de Oliveira. Boa noite a todas, todos e todes. Uma provocação para a não situação de apenas duas situações. Fugiu. Eu quero, fora essa meio enrolada do início, eu quero primeiro falar como presidenta do sindicato, como presidenta de um sindicato que tem uma carta sindical e da importância deste espaço em que temos uma relação horizontal de trabalho, encaminhamento político e apoio político. Como presidenta, estando como presidenta nesse atual contexto, o PROIFES Federação e seus encontros anuais são extremamente importantes para que nós, enquanto sindicalizados e professores e professoras da rede pública, possamos propor políticas públicas que devem ser defendidas por nós, né, e pela nossa pela PROIFES, e sem que alguns apenas façam essas decisões por nós. Acho que a grande mérito, um dos grandes méritos desse espaço é esse espaço plural de diálogo e horizontalidade. Esse ano e o ano passado fizemos esse encontro de forma virtual, com todas as dificuldades que foram enfrentadas, né, por todos e todas, e os problemas são cada vez maiores, e as prioridades estão se acavalando, como dizia a minha terra, na nossa porta, né, já estão entrando pelas janelas, e isso é assustador, porque para além da PEC, nós temos um espaço em que o MEC e o governo Bolsonaro estão abrindo, que é absolutamente preocupante e precisa ser barrado, que é esta multiplicidade de reitorias e institutos federais, que servirão apenas para palanque. E uma outra análise, onde eu li que o dinheiro para esses palanques, né, oficiais, possivelmente tenha vindo do corte da tecnologia e da ciência, que é um absurdo isso. Então, você tira um cobertor pequeno onde você destapa os pés para cobrir os braços. Então, são espaços que nós precisamos, nós, enquanto sindicalizadas, precisamos ocupar e rechaçar com todas as forças. E eu me sinto muito, muito à vontade e gostaria que todos os meus colegas e as minhas colegas do Instituto Federal do Paraná tivessem essa mesma sensação, porque este espaço de diálogo é o espaço para a gente pautar essas questões que são fundamentais para a educação de qualidade pública, gratuita, que a gente defende. Então, obrigada pela oportunidade e obrigada pela parceria, como me sinto, e convido aos sindicatos que façam suas cartas sindicais, que tomem a sua independência e a sua liberdade nas mãos de decisão e que venham para o PROIFES Federação fazer essas discussões horizontais aqui com a gente. Obrigada, Adriana, devolvo a palavra. Obrigada, Rosângela. Após essa fala, então, ouviremos a saudação da presidenta do Conselho Nacional das Instituições,
da Rede Federal de Educação Científica, Técnica e Tecnológica, CONIF, a Sônia de Souza Fernandes. Olá, boa noite. Estou aqui em nome do CONIF e de toda a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para desejar um bom encontro, dizer que os temas apresentados pelos eixos, né, desde a questão da gestão democrática, da carreira, do contexto, né, e da conjuntura que nós estamos vivendo, e também da importância dos movimentos sindicais, são de fundamental importância para que a constituição da docência, da carreira e da educação como um tema central seja problematizado e debatido à luz da educação como um bem público. Muito obrigada e um excelente encontro. Na sequência, convido o presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, professor Flávio Silva. Primeiro, boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Flávio Alves da Silva, presidente do ADUFG Sindicato e tesoureiro do PROIFES Federação. Essa é uma noite muito especial, né, para a história da nossa federação, em que, mais uma vez, aqui nos reunimos, ainda que de forma virtual, em função da pandemia, para que, organizados, possamos discutir os rumos, né, e os rumos a tomar, né, e na defesa das nossas carreiras e salários, e na defesa também dos direitos humanos, e na renovação do movimento sindical, diante de tantos obstáculos que temos enfrentado. Estamos certos de que, ao defender a educação, nós defendemos a sociedade como um todo. E na conjuntura em que nos encontramos, esse é um evento que se faz fundamental, não apenas para que possamos discutir e defender as pautas de nosso interesse, mas é também a oportunidade de revirar a terra, de arar a nossa federação e de fazermos a autocrítica e de pensarmos juntos os novos rumos a seguir, construindo possibilidade de um futuro de lutas, mas também de conquistas, sobretudo diante das ameaças que temos encarado constantemente. O PROIFES é uma federação, né, que sempre teve sucesso nas negociações, é uma federação que sempre atuou em prol dos professores das universidades federais, institutos federais. Então, por isso, eu quero deixar aqui a defesa de 2 pontos que acredito serem centrais enquanto norteadores das nossas discussões nesses próximos dias. Primeiro, que sejamos capazes de defender a democracia, tanto internamente, né, dentro dos sindicatos, dentro da federação, quanto externamente, fazendo exercício democrático à base da nossa autonomia. E, em segundo lugar, eu defendo que possamos aproveitar esse encontro para que possamos fazer dele um espaço de renovação e de rejuvenescimento da nossa federação, para que possamos estar preparados para o desafio que nos espera. Saúdo novamente o PROIFES e a todos os colegas, né, delegados, observadores, enfim. Sigamos firmes na luta. Abraço a todos, um ótimo encontro a todos nós e uma boa noite. Muito obrigada, Flávio. Na sequência, convido todos a ouvir a saudação do vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT Nacional, Wagner Freitas. Quero saudar a todos, a todas e todos, pelo 27º Encontro Nacional do PROIFES Federação, nesse momento de consternação brasileira, com mais de 600 mil mortes por um desgoverno Bolsonaro, é que se faz tão importante as iniciativas de investimento na educação, e o PROIFES se torna cada dia mais essencial para a vida da CUT e do povo brasileiro. É o momento de passar essa jornada, voltar a fazer o Brasil crescer, tirar Bolsonaro, construir uma eleição com um representante dos trabalhadores da presidência da República, valorizar a educação, valorizar o professor, valorizar a vida dos seres humanos, a inteligência contra a ignorância, os livros contra as armas. A CUT é uma das principais organizações de luta do Brasil e tem um orgulho enorme de ter o PROIFES nas suas fileiras, entre suas entidades filiadas. Parabéns e tenham um grande encontro. Fora Bolsonaro, viva a democracia, salve a educação.
Neste momento, convido então o presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia, a PUB, professor Emanuel Lins Freire. Muito obrigado, professora Adriana. Quero aproveitar a oportunidade de saudar a professora Adriana e todos os demais companheiros e companheiras que compõem essa mesa, e também deixar uma saudação calorosa para todos e todas os professores e todas as professoras que nos ouvem, e todos também, né, Rosângela, para as pessoas não binárias também, né, que não se identificam necessariamente com masculino ou com feminino, mas transitam nessas duas áreas. Então, uma boa noite para todos e todas. Dizer da felicidade de participar dessa mesa de abertura. Eu acho que o encontro nacional, 17º encontro nacional, em condições adversas, mostra a disposição que a gente tem de enfrentar essas adversidades e fazer muita luta, né? Condições adversas a partir de várias perspectivas. Pela própria pandemia, a pandemia nos coloca um cenário completamente atípico e piorado em razão da incompetência e do descaso proposital do governo Bolsonaro, esse governo que nós precisamos derrotar. Além disso, nós temos associado a isso uma pauta de luta muito extensa, que tem nos cansado muito, mas aproveitando a oportunidade para lembrar Marighella, a única luta que se perde é aquela que se abandona, né? Então é por isso que nós estamos em mobilização permanente em Brasília e nas bases também, para derrotar essa proposta de emenda constitucional número 32, que é aquela que aprofunda ainda mais o desmonte do Estado brasileiro, talvez seja a reforma mais complexa, aparentemente. Ela ataca os servidores públicos, mas, na verdade, ela tem como objetivo acabar com a rede de proteção social que é oferecida através dos serviços públicos, e nós que estamos no campo da educação sabemos a importância que a gente tem nesse sentido, porque se há algo que muda a vida das pessoas, é a educação, é a universidade, são os institutos federais, então não é pouca coisa lutar por isso, né? E ainda temos esse cenário mencionado anteriormente também, de ter uma suposta tentativa de ampliar a rede federal de educação, mas, na verdade, fazendo uma divisão artificial dos institutos sem estar acompanhada de uma expansão de vagas, o que é essencial para, efetivamente, você ter um crescimento da rede, né? Ou seja, uma política que é completamente discordante do que vem acontecendo, porque não dá para você ampliar com redução de recursos, não dá para você ampliar sem aumentar o número de vagas e sem democratizar ainda mais a universidade. Nós temos, portanto, que continuar na luta para organizar todas essas tarefas, então nós temos pautas específicas da categoria, né, manter a luta pela nossa campanha salarial e mesmo em condições adversas, garantir que nós não percamos ainda mais direitos, lutar também contra essa proposta de emenda constitucional que viola essa rede de proteção social e, além disso, e fundamentalmente, derrotar esse governo fascista, né, corrupto, genocida, que está hoje como inquilino do governo federal, para que a gente volte a ter o direito de viver de forma digna e de forma feliz nesse país. Então, quero deixar esse caloroso abraço, essa calorosa saudação, e dizer que cada atividade que a gente participa, cada aula, cada ato, cada encontro que a gente faz é um ato de resistência. A gente tem dito isso aqui na PUB e acho que o PROIFES, como federação, tem construído isso todo dia. Então, um grande abraço, companheiros e companheiras, e um ótimo encontro para todos nós. Muito obrigada, Emanuel. Acompanharíamos agora a saudação do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, Heleno Araújo. Olá, companheiras e companheiros do PROIFES. Recebam a saudação das trabalhadoras, dos trabalhadores da educação básica pública do Brasil, organizados na CNTE, para este 17º encontro desta entidade sindical. Um encontro que ganha grande importância, porque é realizado dentro de um momento de pandemônio que se instalou em nosso país a partir de 2013, com golpes sucessivos, com a eleição de um presidente genocida, criminoso, e que não está nem aí para a vida do povo brasileiro, nem para as políticas públicas. Um encontro que fica agravado e aumenta a sua importância devido à pandemia que continua assolando o nosso país, devido ao não cuidado, à não coordenação do governo federal no enfrentamento à Covid-19. Por isso, recebo a nossa saudação
e que este encontro, né, por ter essa importância no momento de pandemônio e de pandemia, possa tirar deliberações importantes para a categoria profissional, mas também para a classe trabalhadora como um todo. Nós, da CNTE, junto com o PROIFES, já atuamos conjuntamente no espaço da educação. Estamos juntos e juntas dentro do Fórum Nacional Popular de Educação, defendendo uma educação pública com qualidade social e valorização dos seus profissionais, para que a educação seja um espaço de acesso para todas as pessoas, com um dever do Estado. E essa atuação levamos para a América Latina e para o mundo, atuando juntos dentro da Internacional de Educação. E é com muita alegria que agora também podemos atuar juntos dentro da Central Única dos Trabalhadores. Com a filiação do PROIFES à CUT, aumenta essa ação coletiva que as nossas entidades desenvolvem para que possamos ter, além da educação, outras políticas públicas importantes para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. Por isso, parabéns pela realização do encontro, muita força, que o plano de lutas que foi aprovado neste encontro venha fortalecer a atuação do PROIFES e também das entidades que atuamos coletivamente como a CNTE. Por isso, um forte abraço a cada um e cada uma, um bom encontro, sigamos firmes nas lutas, nas batalhas futuras. Agora, eu passo a palavra ao presidente do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ADUNI Sindicato, professor Oswaldo Negrão. Obrigado, Adriana. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui em nome do ADUNI Sindicato. Ilustríssimas pessoas. Diante de tantas questões já levantadas, vou procurar não ser repetitivo nesses temas que já foram abordados anteriormente pelos colegas. Assistimos o desmantelamento da estrutura social do Estado brasileiro e eu faço destaque nessa noite o fim do Bolsa Família, depois de 18 anos de um programa que foi reconhecido internacionalmente, que deu ao ex-presidente Lula dezenas de títulos de doutor honoris causa reconhecidos pelas academias internacionais como um dos maiores programas de enfrentamento à miséria. E nós assistimos agora, né, exatamente nessa semana, as proposições do novo programa Auxílio Brasil, que vai substituir, e a ameaça, mais uma vez, do atrelamento da aprovação da PEC 29, de uma forma mentirosa pelo ministro da Economia, como se fosse a tábua de salvação para que a tragédia que a gente já vem acompanhando nesses últimos anos não se espalhe ainda mais pela nossa nação brasileira. Diante de tantas iniquidades presentes no Brasil, a gente precisa fazer essa reflexão. Os serviços públicos são realmente essenciais? Ou a agenda neoliberal, de fato, é o que temos de melhor para demonstrar para a nossa população, para os trabalhadores e para as gerações que ainda estão no porvir? Quando nós vemos o desmatamento da Amazônia, o desmatamento do Pantanal brasileiro, quando eu visito o Paraná e vejo o norte do Paraná com fumaça de queimadas que vem do centro-oeste, eu vejo estarrecido como nós estamos deixando esse país se desmantelar dessa forma. E nós continuamos dentro de bolhas, dentro de pequenas bolhas, tentando estabelecer teses que talvez nos tragam soluções. Mas eu acho que o momento nos exige ainda mais. Por isso, eu saúdo também a professora Fernanda Castellano, o professor Paulo Roberto Ferrari, que eu acho que é fundamental nós oxigenarmos o debate e oxigenarmos as nossas instituições, porque é necessário nós inventarmos e fazermos o novo. Caso contrário, nós vamos assistir a mais uma sucessiva derrota diante de tantas questões que a gente já tem acompanhado. Então, eu conclamo a todos para que nós precisamos coletivamente respeitar os nossos atos democráticos, internamente e externamente. Nós precisamos fazer com que os votos dos cidadãos sejam respeitados, dos trabalhadores, dos professores, e nesse sentido nós precisamos nos fortalecer cada vez mais, enquanto uma federação,
mas enquanto também um coletivo de sindicatos que mantém a sua representação na base. Nós somos essencialmente representantes das nossas bases, nós precisamos falar por um coletivo. E diante disso, eu saúdo a todos e desejo um excelente evento. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Oswaldo. Iremos iniciar, então, as saudações internacionais, né? Começando pela Internacional de la Educación para a América Latina. Temos o presidente Hugo Yasky e a vice-presidenta regional, Fátima Silva, que farão suas saudações. A los compañeros y compañeras de PROIFES, en nombre de la Internacional de la Educación de América Latina, queremos hacerles llegar nuestro saludo fraternal en este momento en el que inician un nuevo Congreso Nacional encaminado hacia el debate de la revalorización y recuperación de la democracia, de la vigencia plena de los derechos humanos, de la recuperación de la posibilidad de seguir teniendo vigente el derecho social a la educación, la escuela pública, en un año que coincide, además, con el centenario del natalicio del maestro Paulo Freire, ese que representa para todos nosotros, los docentes de América Latina, el emblema más alto del compromiso con una educación liberadora al servicio del pueblo, de la clase trabajadora. Por eso queremos estar presentes, queremos decirles en que confiamos en que el pueblo brasilero sabrá encontrar el camino para recuperar un gobierno que vuelva a poner en plena vigencia la agenda social, la distribución de la riqueza, la defensa de los derechos humanos, el respeto hacia los campesinos, hacia los estudiantes y la reivindicación de una escuela como herramienta de transformación. Reciban nuestro abrazo fraternal y sientan que estamos presentes en este congreso junto a ustedes. Gracias. Vídeo da professora Fátima Silva, por favor, ela. PROIFES, mais uma vez, um encontro virtual. Todos nós estamos com muitas saudades de poder voltar aos nossos encontros presencial no PROIFES, qual a Internacional da Educação participou de vários e de muitos, analisando a educação pública brasileira superior, mas também planejando o nosso futuro de unidade na América Latina enquanto profissionais da educação. Estamos querendo muito voltar à presencialidade, mas enquanto esses encontros não podem ser presencial, nós da Internacional da Educação estamos aqui para desejar um bom encontro, para desejar um bom planejamento, mas também queremos felicitar por essa importante decisão que o PROIFES tomou, filiando a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Essa é uma decisão de quem pertence à classe trabalhadora, e à classe trabalhadora latino-americana e à classe trabalhadora do Brasil. Vida longa ao PROIFES, muita luta em conjunto para derrotar o governo Bolsonaro e para viver a esperança do verbo esperançar, do centenário de Paulo Freire, que se faz tão presente nos nossos dias de hoje. Grande abraço. Vamos, então, à fala da presidenta do Sindicato dos Docentes em Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de São Carlos, Araras e Sorocaba, a do UFSCar Sindicato, professora Fernanda Castellano. Boa noite. Eu queria iniciar fazendo uma saudação à diretoria do PROIFES e a todas as companheiras e os companheiros aqui presentes nessa mesa de abertura desse 17º encontro. Quero aproveitar para fazer uma saudação muito especial às mulheres companheiras que estão aqui na mesa ou que estão assistindo. É um prazer poder ver as mulheres no movimento sindical, em particular aquelas que estamos nos dedicando a dirigir as instituições sindicais. Nós, que somos mulheres, sabemos da importância de ocupar espaços e de dar representatividade às vozes das mulheres neles. Então, é um prazer poder somar aqui nessa abertura e junto ao PROIFES como mais uma mulher presidenta de uma associação docente do país. Quero também dizer que lamento que a do UFSCar
não esteja participando de maneira plena neste encontro, porque por uma questão de datas de realização do pré-encontro, né? A nossa nova gestão da DUFSCar assumiu em 27 de setembro, e antes disso, deveria ter sido realizado um pré-encontro para que nós pudéssemos fazer a escolha de delegadas e delegados para estar neste encontro. Isso não aconteceu, então nossa gestão não pôde realizar o processo eleitoral. No entanto, eu acho que infelizmente foi a primeira vez que isso aconteceu na nossa DUFSCar, mas, no entanto, eu vou ser delegada, indicada pela nossa diretoria, vou estar presente nas atividades, e nós indicamos também observadoras e observadores, nossos membros da diretoria nova da DUFSCar, e nossos indicados como representantes da nossa associação junto ao PROIFES, nos conselhos deliberativo e fiscal também serão observadores. Então, vai ser muito bom poder participar pela primeira vez com vocês, porque, como todos já sabem, nossas associadas e nossos associados da DUFSCar se decidiram neste ano pela renovação. Algumas das pessoas que me antecederam falaram na renovação, falaram na mudança, e essa foi uma decisão alvissareira do nosso sindicato aqui na DUFSCar. Então, é essa nova diretoria, com o respaldo, com a legitimidade de um processo eleitoral democrático e ético, que vai assumir a representação e vai estar no próximo biênio junto ao PROIFES Federação. E, para isso, quero somar a minha voz a de pessoas que me antecederam e falaram da necessidade da unidade na luta, da unidade contra o nosso inimigo principal, que é esse governo fascista, esse governo genocida, a política ultraliberal tem se imposto para a nossa sociedade. Então, todos os companheiros e todas as companheiras que estão comigo nesta mesa, e todos aqueles e todas aquelas que estão nos assistindo, podem ter certeza que a DUFSCar Sindicato vai continuar na luta, com uma diretoria renovada, com sangue nos olhos, como a gente diz, e vamos continuar junto com o PROIFES na luta em todas as instâncias e em todas as mobilizações. Quero também dizer que nós esperamos participar, se for possível, na reunião do sábado do Conselho Deliberativo, porque, como delegada e como observadores, já tendo indicado os nossos representantes em 30 de setembro para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal, seria interessante poder participar desse momento tão importante dos encaminhamentos para o plano de lutas para o próximo ano do PROIFES. Então, vamos ficar bastante felizes se pudermos participar dessa reunião, que vai, de alguma forma, sistematizar os encaminhamentos que esse encontro vai produzir, né? E, finalmente, queria destacar que acho que todos os 4 eixos desse encontro são absolutamente oportunos e relevantes, mas eu queria sublinhar o primeiro deles, o eixo 1, em especial dentro do eixo 1, a defesa da democracia. Quero lembrar aqui alguma coisa que Boaventura de Souza Santos diz. Ele diz que não existe democracia, mas existe democratização, no sentido de que a participação de todas e todos no processo democrático cotidiano é o que constitui a verdadeira democracia. Por isso, não é algo estanque, é algo que nós construímos no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, e não apenas no nosso discurso. Então, eu vou participar de todas as mesas, mas com especial entusiasmo dessa primeira, que vai tratar das questões em torno da democracia, dos direitos humanos, do cenário atual, político, econômico e social do nosso país, desejando que, de fato, dentro do PROIFES, dentro da DUFSCar, dentro da sociedade brasileira, nós possamos radicalizar na democracia, justamente para que tudo aquilo pelo que nós vamos lutar juntas e juntos se realize. Um excelente encontro para todas e todos. Novamente, queria expressar o nosso prazer da DUFSCar de estar com vocês em mais essa luta. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Fernanda. Tenho certeza que todos os participantes que vão estar pela primeira vez no encontro vão dar importantes contribuições e muito relevantes. Queria continuar chamando as saudações das parcerias internacionais. Desta vez, o secretário-geral da Federação Nacional de Docentes Universitários da Argentina, a CONADU, senhor Carlos Di Feo,
e o diretor da Confederação dos Trabalhadores da Educação da República Argentina, CETERA, Eduardo Pereira. Só um minutinho, Elan. Acho que a gente teve un problema. Ahora sí. Quiero saludar a todos los compañeros y compañeras en este 17 Encuentro Nacional de Proifes Federación. Este encuentro se va a dar en un marco de una América Latina en disputa, entre una derecha que se ha quitado el velo, que cada vez es más fascista, que ya no disimulan un odio de clase en nuestra América Latina, y aquellos gobiernos democráticos, populares, que no logran consolidarse. En este marco de disputa en que está nuestra América Latina, este encuentro va a ser muy importante, porque las cuestiones que ustedes van a debatir a ese marco de disputa, cuando se discute el financiamiento de la educación, cuando se discute la carrera, el salario, las condiciones de trabajo, la situación de los aposentados, estamos discutiendo cómo le ganamos al capital y a los derechos que nos quieren quitar, nuevos derechos para nuestros compañeros y compañeras. Estos desafíos en los que se encuentra el movimiento sindical van a ser superados en parte en este encuentro que van a tener ustedes. Por eso nosotros vemos con mucha ansia que los resultados de este encuentro nos generen una organización con más unidad, con más organización y que ayuden a disputar a favor de los sectores populares las políticas de más justicia social en nuestra América. Por eso, compañeros y compañeras, viva Proifes, viva el movimiento sindical, fora Bolsonaro. Acabamos de acompanhar a saudação do Eduardo Pereira. Será que temos o Carlos de Feo, Elan, da CONADU? Queridas compañeras y compañeros de Proifes, queremos hacerles llegar un caluroso abrazo y nuestros mejores augurios para este 17 Encuentro Nacional que están realizando. Encuentros como este son necesarios para poder empezar a discutir, organizarnos y planificar estrategias que nos permitan enfrentar el avance del neoliberalismo en nuestros países y en la región. Avance que ha logrado que millones de compatriotas de latinoamericanos pierdan su empleo, se hayan visto empujados a la pobreza, a la miseria, a la exclusión, a la pérdida de derechos. Para enfrentarlos es necesaria la más amplia unidad, no solamente la unidad de los docentes, la unidad de todos los trabajadores de América Latina. Y en esa pérdida de derechos, el derecho a la educación ha sido uno de los más agravados. Nosotros hemos visto cómo se han perdido puestos de trabajo, se han perdido presupuestos, se han perdido programas inclusivos que permitían la llegada de jóvenes que nunca antes habían soñado con llegar a la educación, lo habían hecho. Hoy esta derecha está avanzando sobre eso. Y hemos visto también cómo se afectan, cómo se agravan todas aquellas políticas que van en contra de los sindicatos. Es necesario que los sindicatos podamos unirnos. Por eso los instamos a seguir discutiendo. Eu passo, então, a palavra ao presidente do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeúba, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá. Sindproifes Pará, professor Valber Abreu. Seu microfone, professor Valber. Pronto. Obrigado, Adriana, pela concessão da palavra. Também quero saudar aqui a todos os companheiros e companheiras presidentes que estão aqui neste momento de abertura do evento. Saudar minha companheira Socorro Coelho, minha vice-presidente,
né, que está um pouco dodói, mas está sendo aqui representada pela fala do presidente. Saudar os novos professores da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, né, que estarão presentes como convidados, né, observadores do evento. O professor Edivar, que é um companheiro atuante, que tem buscado esse firmamento, esse compromisso junto ao Sindiprofs Pará, e estender a todos aqueles que têm sido colaboradores ao longo desses 6 anos do Sindiprofs Pará. Né? Somar com a fala da professora Rosângela, né, que o Sindiprofs Pará é o sindicato mais recente a obter o seu registro sindical, né, e, graças a Deus, estamos aqui fortalecidos nesse grande trabalho que a Federação Proifes, aproveitando aqui, já saudando meu presidente, nosso presidente Brandão, agradecer muito pelo apoio do professor Brandão, professor Wellington, a equipe de comunicação, professora Gilca Pimentel, tem feito um trabalho brilhante. Né? Todos nós aqui estamos de parabéns pelo trabalho que tem sido feito com o conjunto das ações programáticas contra a PEC 32. Né? A fala dos companheiros que me antecederam e das companhias que me antecederam revela exatamente, né, o nosso objetivo maior, né, que é garantir a democracia, o Estado Democrático de Direito no Brasil, fortalecer esse processo democrático, retomar, acima de tudo, as políticas que até então estavam sendo garantidoras das inclusões, né, da inclusão social, como um projeto político que nós, enquanto sindicatos, comprometidos com a educação nacional, sem dúvida alguma, devemos garantir com uma política de Estado, uma política que possa ser mantida, né, pelas classes sociais, pelo apoio popular, pelo voto popular, e isso representa, sem dúvida alguma, a democratização de tudo aquilo que nós acreditamos. A educação é a nossa bandeira de luta, mas nós sabemos que a luta contra o desmonte do Estado brasileiro, né, com a reforma administrativa, que altera a nossa Constituição Federal, que altera como um todo, né, suprimindo direitos civis, né, atingindo diretamente a autonomia universitária e o direito de cátedra, a gente tem sido extremamente lutadores. Né? Eu tenho acompanhado, durante esse período aí que a gente tem enfrentado a pandemia, cada vez mais eu tenho visto assim, o trabalho profícuo da Federação Proifes, sempre presente. Eu acho que nós fizemos um engajamento muito forte, né, nesse processo, porque, de fato, não há como a gente ficar parado. Eu fico feliz de saber que as demais entidades que até então se mantinham distantes, digo, outras entidades sindicais, estão presentes no movimento em Belém do Pará, na Amazônia como um todo. A América Latina aqui presente, né, através das entidades que nós participamos internacionalmente. A fala dos companheiros enaltece o nosso trabalho. Isso cada vez mais tem me deixado muito à vontade e tem feito com que a gente se vincule a um trabalho bem mais diante do povo. Né? Recentemente tivemos um trabalho, né, com uma comunicação de mídia alternativa que teve uma repercussão notória aqui em Belém do Pará. Né? Vamos trabalhar junto às feiras, e isso provou para os professores e professoras que nos procuraram para dizer que, olha, Valber, nós estamos aqui para somar. Né? A gente está rompendo uma estrutura do movimento sindical que é inovador, né? A gente está rompendo aquela inércia de muitos colegas que ficavam parados dentro de casa, ainda que o processo da pandemia esteja ainda, né, acontecendo, a gente tem procurado usar dos mecanismos, né, que são orientados. Então, de todo modo, os eixos que serão aqui trabalhados, eles revelam a nossa preocupação que desde 2008, né, quando eu pude conhecer o trabalho da Federação Proifes, eu tenho acompanhado que as pautas, o que tem de inovador em nós é exatamente a nossa coragem, a nossa persistência. Eu convido a todos os professores e professoras aqui presentes, né, da região norte e da região norte e nordeste, da região sul, centro-oeste, a cada vez mais caminhar fortalecido nesse processo de luta. Nós aqui na região norte estamos muito bem representados e pode ter certeza que nós vamos caminhar juntos e nós vamos romper essa estrutura política que não terá espaço. Não daremos espaço. Esse processo neoliberalizante, ele tem que realmente sair de cena. Vamos fortalecer a democracia e eu acredito que esse é o momento oportuno para as nossas profundas reflexões. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigada, professor Valber. Na sequência, ouviremos as saudações das entidades estudantis.
Então, eu começo chamando a fala da presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, Giovana Mendes. Vamos assistir ao vídeo. E é com muita satisfação que venho aqui, em nome de nossa diretoria, desejar um excelente encontro para todos os participantes do 17º Encontro Nacional do PROIFES Federação. São 17 anos de luta, de enfrentamento, de embates contra um conjunto de políticas, especialmente nos últimos anos, que tem afrontado nossas carreiras, as universidades e os institutos federais. Precisamos muito desses espaços de diálogo, de interlocução, para continuar construindo estratégias de resistência e enfrentamento para tudo isso que está por vir. Gostaria muito também de, em nome da ANPED, saudar o presidente do PROIFES Federação, professor Milton Brandão, e em nome dele, toda a diretoria do PROIFES, e agradecer por todo esse período, especialmente da pandemia que nós enfrentamos, pela parceria que a ANPED tem conseguido estabelecer com o PROIFES. Estamos juntos, estamos atentos e estamos na luta. Parabéns ao PROIFES, um excelente evento para vocês e viva o PROIFES. Seguimos juntos. Na sequência, iremos assistir ao vídeo da senhora Flávia Calé, que é presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG. Venho aqui saudar com muita alegria a realização dessa Conferência Nacional do PROIFES, o PROIFES, que é uma entidade parceira dessas lutas de resistência contra o desmonte da educação e contra o desmonte do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e eu desejo que essa conferência seja um momento de organização, de debate político, de atualização do diagnóstico que a gente precisa fazer sobre o atual estágio do desmonte que o governo Bolsonaro tem promovido na educação e da ciência do país, e que o PROIFES possa sair mais fortalecido para garantir que a gente vire essa página da história, que a gente garanta dias melhores para o nosso país, que a gente consiga fazer a resistência democrática, garantir que as eleições do ano que vem aconteçam de maneiras limpas, de maneira transparente, e que a gente consiga reconstruir o nosso país, né? Reconstruir o nosso país é uma tarefa de todos nós, e a gente só vai conseguir dar conta desse desafio de maneira unitária, como a gente tem feito nas ações até hoje na resistência ao governo Bolsonaro. Então, eu quero saudar o professor Brandão, o professor Enio, que a gente permanentemente está em contato nessas batalhas que a gente trava cotidianamente, em defesa da ciência e da educação, e saudar todos os professores e professoras participantes desse encontro e que vocês sejam muito exitosos. Ainda pelas representações estudantis, teremos o vídeo do senhor Gabriel Barros, que é diretor de políticas educacionais da União Nacional dos Estudantes, a UNE. E venho aqui saudar e prestigiar esse espaço tão importante, que é o 17º Encontro Nacional do PROIFES Federação. E aqui venho cumprimentar cada professor e cada professor, sindicato e movimento que faz parte dessa entidade tão importante. E é extremamente fundamental, né, a organização dos trabalhadores e trabalhadoras
de estudantes, de movimentos populares nesse momento tão crítico. Nós temos um governo que desde o início negou a pandemia. Temos um governo que desde o início se negou a escutar aqueles e aquelas que produzem conhecimento científico e que produzem conhecimento em geral. E pior, antes mesmo da pandemia, nós temos um governo que atacou brutalmente o espaço das nossas universidades, que atacou professores e professoras, estudantes, e que atacou nosso orçamento. Um governo que, para além de defender uma política negacionista baseada em fake news, em mensagem de WhatsApp, é um governo que ataca profundamente a nossa democracia. Isso faz sentido, porque um governo que não escuta seus professores e professoras está fadado a cair num movimento autoritário, num movimento obscurantista. Então, venho aqui também falar sobre o absurdo que é essa nova política, né, do Ministério da Educação de desmembrar institutos federais e universidades públicas, construindo uma narrativa de que está fazendo algo novo, que está investindo de fato na ciência e tecnologia. Mas se eles quisessem de fato estar fazendo isso, eles colocariam em pauta a recomposição orçamentária das nossas universidades e institutos federais. Estaria colocando em pauta a revogação da Emenda Constitucional 95. Nós precisamos de mais investimento, de criação de mais vagas e ampliação da nossa estrutura. Não desmembrar, estagnar, não construir novos campos, não abrir novas vagas, não abrir novos concursos e se utilizar dessa mesma estrutura. Então, a gente vem colocar que a organização dos professores e professoras, dos sindicatos, dos estudantes, é fundamental para que a gente consiga barrar essa política negacionista e essa política autoritária, que fere a autonomia das universidades, que fere a democracia universitária. Dando sequência às falas dos representantes dos sindicatos federados, eu convido, então, o diretor do Sindicato dos Professores do Ensino Superior Público Federal, Sindiproifes, professor Reginaldo Soeiro. Boa noite, companheirada. Eu não sou diretor, sou vice-presidente do Sindiproifes e sou diretor EBTT do Proifes Federação. Peço desculpas de início e agradeço a Adriana por passar a palavra e peço desculpa de início que algumas coisas que eu vou falar já tinha anotado, mas como sou um dos últimos a falar, um monte de gente já falou praticamente tudo que eu falei. Mas para reforçar, nós estamos sofrendo muitos ataques à democracia, principalmente à educação, que é a nossa seara e toda a nossa preocupação em cima disso. Isso já foi falado, não tem problema. O problema qual que é? É que nós temos uma classe dominante entreguista nesse país que, com a Constituição de 88, eles não ficaram nada felizes. Foi algo que não deixou eles de maneira confortável, tá? Fez com que eles se mexessem de maneira a mudar esse país e mudar essa Constituição. Então, nós temos, desde que Collor assumiu, aí veio Fernando Henrique, 2 mandatos, e nós sabemos o que a educação sofreu, os ataques que ele fez, tudo que ele queria privatizar já naquela época, quando ele era presidente, e depois com os governos progressistas conseguimos melhorar isso daí. E agora eles estão com todo esse ataque de ultradireita, esse ultraneoliberalismo, ele está aí justamente para acabar com essa Constituição. Tudo que nós tivemos de avanço social e avanço trabalhista, eles estão tirando. Já tiraram da CLT, estão tentando tirar da aposentadoria, já tiraram da aposentadoria e estão tentando acabar com o Serviço Público Nacional. Então, esse é um problema sério. Isso é um plano deles que não vem há muito tempo. Pô, Soeiro, caramba, você está falando, isso é teoria da conspiração? Não tem outra visão em cima disso, a verdade. É todo um plano dessa classe dominante, entreguista, que eles querem acabar a Constituição de 88 para exatamente ficar do jeito que eles acham bonito. Só vender coisa, o agro vender coisa, commodities, né, para fora, nada de produzir algo aqui e nada de ter um valor agregado ao que se exporta. Então, isso é algo que a gente tem que batalhar. E isso vai de encontro, e aí eu me junto à fala do professor Lúcio e da professora Fernanda, nós temos que, nesse encontro,
entre outras coisas, definir metas de luta, tá? Não só as emergentes, como a PEC 32, né, que estamos fazendo e vamos continuar, como também para o ano que vem e para depois. Né? Temos que ter uma unidade nacional com todas as confederações. Temos que manter e aumentar esses laços. Muitas vezes tem laços que vamos fazer que nem sempre são o que pensam exatamente como nós temos que fazer. Não vão ter como não fazer, porque temos que acabar com tudo isso. Ano que vem é eleição, nós temos que tirar aquele fantoche de onde ele está, seja quem for que coloquemos, cada um tem a sua preferência, mas seja quem for que coloquemos, temos que exigir desse cara que coloquemos que seja progressista, que acabe com toda essa palhaçada que está sendo feita e piorada desde 2016. Então, é algo que nós temos que pensar e temos que falar nesse nosso encontro. Nós temos que definir isso tudo. Porque não adianta, nós vamos falar de carreira, por exemplo, mas a gente sabe que não vamos ter aumento, não vamos ter realização, não vamos ter nada, o governo não nos recebe. Então, é isso que nós temos que nos preocupar. E também, para além da eleição, né, que nós pretendemos tirar o traste que está lá em cima, temos também que pensar no pós-eleição, para exatamente ter ações além da eleição, para que podemos cobrar, que fiquemos no pé, seja quem for que esteja lá, no pé desse cara que seja o próximo presidente. Agradeço a todos, vamos esperar que tenhamos um grande encontro e que seja frutífero e que teremos resultados adequados e os melhores possíveis para o final desse nosso encontro. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigada, Sueiro. Teremos agora as saudações das associações docentes parceiras. Eu começo chamando o vídeo do presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, a DUFEP, professor José Martins Vieira. É um prazer estar participando do 17º Encontro Nacional do PROIFES, que vai abordar temas importantes para o movimento docente. Esse momento político, crítico, né, onde o governo ataca a população, ataca os trabalhadores, estamos numa luta conjunta em defesa dessas questões, juntamente com outros sindicatos, né, e o PROIFES Federação, que tem sido uma entidade que tem estado presente em todos esses momentos difíceis que estamos vivendo no momento de corte de verba da educação, da ciência, da tecnologia e a precarização dos serviços públicos que o governo pretende implementar com a reforma da PEC 32. Esta é uma excelente iniciativa da PROIFES Federação e que temos o prazer de poder participar desse encontro, ao mesmo tempo que também estamos juntos nessa luta através da LUFEP, que também promove eventos e iniciativas pertinentes a esses assuntos tão importantes para o movimento docente. Chamo, então, o vídeo do presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a do FRJ, professor João de Melo Neto. Caros colegas, gostaria de cumprimentar o PROIFES Federação pelo seu 17º Encontro Nacional. Embora 17 seja um número que não enseje bons presságios, tenho certeza que esse congresso vai ajudar também a construir uma frente que varra o número 17 para o lixo na próxima eleição. Acho importante a existência do PROIFES, pois acredito que visões distintas do sindicalismo na universidade sejam enriquecedoras. De um ponto de vista mais pessoal, a primeira vez que concorri à ADUFERJ como vice-presidente, em 2007, tive como companheiro de chapa o professor Fernando Amorim,
que posteriormente seria uma liderança no PROIFES. Sobre os eixos do Congresso, já comentei a importância da articulação das forças progressistas para as próximas eleições. A questão do orçamento é absolutamente fundamental. O orçamento da UFRJ deste ano é 38% do orçamento de 2012, já corrigido pela inflação. Nós precisamos revalorizar a carreira e torná-la mais atrativa para os jovens docentes. E, finalmente, sobre o eixo 4, eu queria comentar que as mudanças climáticas, a inteligência artificial, certamente vão ter um impacto importante no mundo do trabalho a médio prazo, e o sindicato tem que pensar essas questões, dentre outras. Por tudo isso, eu desejo um excelente congresso aos companheiros do PROIFES. Fora Bolsonaro. E convido também para assistirmos o vídeo do vice-presidente do Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, a PUFSC Sindical, professor Camilo Araújo. Prezadas companheiras e prezados companheiros do PROIFES Federação, a PUFSC Sindical gostaria de cumprimentá-los por esse 17º Encontro Nacional. Vivemos um período dramático do ponto de vista social, econômico e, sobretudo, também científico. Temos uma pandemia que já ceifou mais de 500 mil de vidas. E, para além disso, a gente tem também cortes e ataques frequentes em relação às instituições públicas, em especial às universidades. Temos um estrangulamento financeiro sendo provocado desde 2019 pelo atual governo federal e, além disso, a gente vive cotidianamente insultos e infâmias desferidas contra as universidades públicas, a pesquisa científica e a categoria docente. Por isso, é muito importante somarmos forças com todos aqueles que desejam e acreditam na ciência, acreditam na pesquisa científica e acreditam que a universidade é um instrumento fundamental para a redução das desigualdades e para a construção de um país soberano. Por isso, cumprimentamos a vocês e desejamos a vocês um bom encontro. Na sequência, eu convido, então, para ouvirmos a fala do presidente do Sindicato do Instituto Federal de Sergipe, professor José Jackson Divino. Professor Jackson, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Eu, neste momento, saúdo a todos os participantes do 17º Encontro do PROIFES, como também todos os convidados. Nesse momento, eu tenho a dizer que o PROIFES Federação visa exclusivamente discutir os problemas inerentes para a melhoria da qualidade do ensino. Por isso, ele abre o espaço do 17º Encontro Nacional no sentido de discutir os rumos do futuro da educação, bem como a transformação da nossa educação, que deveria ser uma educação renovadora, igualitária para todos e todas. Assim sendo, devemos barrar os projetos nefastos desse governo fascista, genocida e negligente, como também negacionista. Ele ameaça toda a educação do país. Eu vou mais além. Nós temos algumas variáveis que influenciam na conjuntura atual do nosso país. Por que eu digo isso aí? Ele está afetando a instabilidade, que está provocando escândalo dos parlamentares insustentáveis. Esses escândalos são insustentáveis. Com isso, vai afetar outros segmentos da sociedade,
provocando o quê? O descrédito das instituições e levando o quê? Diversos movimentos sociais para as ruas, que o pessoal não aguenta mais. A população está realmente estarrecida com esse governo e vai para as manifestações de ruas, bem como nós percebemos a ausência de compromisso dos políticos, principalmente os problemas que anseio da população, que a população brasileira não aguenta esse governo da forma que ele está, porque ele não enxerga a necessidade nem os anseios da população. Ele não tem projeto de Estado com abrangência. O que ele tem para a educação é o desmanche total. Nós precisamos do quê? Um projeto de Estado para a educação, para a economia, para a saúde e outros segmentos, que seja bastante abrangente. Nós temos também que deixar de fora esse governo, esse político, que não tem compromisso com a sociedade. Assim, nós queremos o quê? Buscar a diminuição da taxa do desemprego, que os brasileiros estão cada vez mais aumentando a sua miséria. Eles estão passando fome. Eu digo aí, se nós falamos em sociedade igualitária, que sociedade igualitária é essa? O país que fala tanto em educação, em sociedade igualitária, quando nós sabemos que temos o quê? Os menos afortunados da sorte, vamos chamar da sorte, que não apresentam a mínima condição financeira capaz de suprir suas necessidades básicas. Assim, eles estão desassistidos e morrendo de fome num país tão rico e tão produtivo. Essas pessoas são carentes de qualidade de vida e amor. Assim sendo, eu digo, comida no prato e vacina no braço, porque nós temos um governo genocida, um governo negacionista, que pouco está se lixando para o povo. E eu só desejo para todos um bom encontro e a gente possa realmente avançar na luta política, porque não se faz política sem luta. E vamos à luta, porque devemos usar nossa inteligência para o bem, porque para o mal nós já estamos cheios de governo e seus auxiliares nefastos, que está cada vez mais acabando, desestruturando com todas as instituições e matando por de fome. Obrigado, sucesso para todos. Muito obrigada, Jackson. Vamos, então, ouvir as palavras no vídeo de saudação do presidente do Movimento dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas, o Instituto Mozap, do senhor Edson Halbert. O Instituto Mozap tem muita satisfação e uma honra muito grande em poder participar da abertura do Encontro Nacional Proifes Federação. Quero, desde logo, agradecer a gentileza do convite e estender os agradecimentos ao professor Nilton Brandão, presidente do Proifes, e a todos quantos estão envolvidos nesse encontro nacional, cujos temas indicados são muito importantes para o momento em que o Brasil atravessa e a história em que está sendo desenvolvida através das reformas pretendidas, sempre atingindo o servidor público como um todo, e de forma particular também a todos os professores e integrantes do Proifes. Portanto, desejo que esse encontro traga grandes resultados,
possa ser um momento de uma reflexão profunda e, sobretudo, de tomada de posições em defesa da dignidade de todo o servidor público brasileiro e também de toda a sociedade brasileira. Desejamos a todos um grande encontro e tenhamos todos a consciência de que a união de todos fará a diferença. E parabéns, mais uma vez, ao PROIFES pela iniciativa tão importante e tão pertinente que estão desenvolvendo para reflexão de todos nós. Parabéns e muito obrigado. Acompanhamos também a fala do secretário-geral da Confederação Sindical da Educação dos Países de Língua Portuguesa, CPLPSE, representada pelo José Augusto Cardoso. Caros e caras camaradas, é com enorme satisfação que a Confederação Sindical da Educação dos Países de Língua Portuguesa, CPLP Sindical da Educação, saúda a Federação Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a PROIFES Federação. Iremos acompanhar o vosso 17º Encontro Nacional e, desde já, formulamos votos de bom e profícuo trabalho. Esperamos que a partilha e a reflexão que ireis realizar durante estes 3 dias, neste vosso 17º Encontro, possam ser reforçados valores e objetivos que nos são comuns a todos. A liberdade, a democracia, a responsabilidade coletiva e ainda também um contributo que não é mensurável, que é o envolvimento de todos na participação e construção de uma maior unidade num Brasil que tão maltratado tem sido nos últimos tempos pela classe política que tem poder. Não é passível de discussão. A educação e a ciência é um ganho da humanidade. Ponto. É necessário demonstrar que um mundo diferente é possível e necessário. É preciso que se faça renascer a esperança que leve em linha de conta que é possível aceder a projetos de vida que carreguem consigo a possibilidade de uma vida digna, uma possibilidade de uma construção social que se traduza no respeito pela diversidade humana e do diferente. É importante, mais do que nunca, saber-se que não desistimos de uma vida decente para cada um e para todos nós. Ficaremos a aguardar os resultados deste vosso encontro, num tempo em que a humanidade procura em frentes locais e atividades, vislumbrar caminhos que possam dar algumas respostas aos graves problemas que atualmente atravessamos. Temos de estar à altura dos desafios. Bom trabalho, estamos juntos, até breve. Já nos encaminhando para as falas finais, convido a todos para ouvir o diretor financeiro da Associação dos Docentes da Academia da Força Aérea, ADAFA, professor Paulo Roberto Ferrari. Muito boa noite a todos, a todas, companheiros do PROIFES, Federação, de todos os sindicatos filiados. Nosso sindicato, como vocês sabem, é minúsculo, perto de cada uma das universidades, mas a nossa voz, com certeza, se fará presente, juntando a nossa voz à voz de todos nós, de todos vocês. O que eu quero dizer, como o Sueiro já disse, a maioria já expressou aqui, os nossos pensamentos, os nossos desejos, que este 17º Encontro Nacional do PROIFES seja profícuo, que ele produza efeitos. Mas eu queria só dizer uma coisa importante, acho importante. A nossa voz, não é apenas a voz da classe docente do Brasil. Nossa voz é a voz do povo. Quando falamos, nós temos o direito de ser ouvidos. E nós temos como nos fazer a ser ouvidos. Nós temos que falar, porque uma bomba, um artefato explosivo foi colocado no governo e ele explodiu. E ele está destruindo não só a democracia no Brasil, mas essa explosão afeta principalmente os menos favorecidos,
os pobres, os marginalizados, as pessoas que não têm acesso à educação, que não têm acesso nem à comida, atualmente. Nós somos suas vozes e não podemos calar. Aquilo que faz de nós, professores, uma característica importante é a resiliência. E nós temos que ser, mais do que nunca, resilientes. Temos que nos fazer ouvir, mesmo que a explosão, o ruído enorme da explosão, possa abafar em parte a nossa fala, as nossas vozes. Não nos calaremos. Uma hora, o som da explosão se vai, e o som das nossas vozes vai ficar. E nós esperamos, sinceramente, que as nossas vozes sejam as vozes do povo brasileiro. E quando defendemos educação, quando defendemos ciência e tecnologia, quando defendemos a ciência de uma forma geral, nós estamos defendendo o direito de todos a uma qualidade de vida que não se dá para voltar atrás. Fiquem apenas um dia sem energia, como aconteceu na nossa cidade, depois de uma tempestade. Experimentem ficar um dia, 24 horas sem energia elétrica, para ver o que acontece. Nós nos desligamos do mundo. Então, nós não temos o direito de nos calarmos, ainda que toda a carga contrária, tudo aquilo que o Bolsonaro ou qualquer outro governo possa fazer contra a gente, né, nos afete. E afeta até mesmo, muitas vezes, o nosso próprio emprego. Nós somos professores de uma academia da Força Aérea. Mas somos poucos, mas a nossa voz vai se juntar à voz de todos para que a gente possa vencer esse crápula, esse sujeito que se colocou no governo, foi colocado no governo para destruir a nossa sociedade. Não temos o direito de ficar calados e esperar que as coisas aconteçam simplesmente por isso. Que o nosso 17º encontro possa ser, com todos os encaminhamentos que faremos, possa ser ouvido pela sociedade, visto pela sociedade, visto pela imprensa livre, para que esse governo e os seus asseclas continuem pensando, passem a pensar que nós somos fortes, porque somos unidos. É isso. Muito obrigada, Ferrari. Então, agora nós teremos as vozes da ciência, encerrando as saudações em vídeo, né? Eu inicio com a chamada do vídeo do Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A gente sabe que transmissão tem dessas coisas, então um pouquinho de paciência. É isso, Adriana, é ao vivo. O que acontece, nós temos que esperar. Mas com certeza estamos acostumados. Eu quero saudar, em nome da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o encontro do PROIFES, que é uma entidade da mais alta importância, nosso parceiro em tantas lutas, congregando professores das universidades federais em geral. Eu penso que, nesse momento, a nossa união, a união de todos nós, em prol da ciência, da educação, da cultura, bem como da saúde, do meio ambiente e da inclusão social, é decisiva para fazer o Brasil sair dessa dificuldade extraordinária por que estamos passando. Então, eu queria cumprimentar a todos, desejar um excelente encontro para vocês e dizer que nós temos duas tarefas importantes. Uma é continuar lutando para que todo esse parque acadêmico, científico, cultural, sanitário, ambiental, que o Brasil construiu com tanto esforço, com tanto denodo, não seja destruído. Em outras palavras, trata-se de defender as instituições que nós criamos, defender o orçamento delas, ameaçado no CNPq, ameaçado no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e defender também, depois desse período, uma política de governo que considere as nossas áreas
Essas áreas compõem o que eu chamo de um círculo virtuoso: ciência, cultura, educação, saúde, meio ambiente, inclusão social, para que todas essas áreas voltem a ter a importância que tem no Brasil e para que o Brasil seja um país que possa realmente realizar suas potencialidades, porque nós não podemos ser sempre o país para o futuro. Nós temos que já realizar as coisas de que somos capazes. Muito obrigado e bom encontro a todos. Chamo, então, o vídeo da presidenta da Academia Brasileira de Ciências, ABPC, Helena Nader. Olá, quero saudar a todas as professoras e professores do PROIFES nesse 17º Encontro Nacional. A luta que o PROIFES tem feito pela educação, pela ciência, pela tecnologia e inovação no nosso país, pela preservação da cultura, pelos direitos humanos, são muito, muito relevantes. O PROIFES tem sido grande parceiro da Academia Brasileira de Ciências na defesa do que é necessário para termos um país soberano. Muita educação de qualidade com muita ciência. Sucesso nessa reunião e obrigada por estarmos juntos. Um abraço. E chamo ainda o vídeo do secretário executivo da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento, ICT-PBR, Celso Panceira. Alô, amigos e amigas que participam do 17º Encontro Nacional do PROIFES. Eu queria deixar minha saudação a essa importante entidade nacional de luta dos professores, das professoras, dos servidores das instituições federais de ensino superior, parceiro nosso, né, no Fórum Nacional do FNDCT, da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. Essa luta continua, porque os ataques à gestão, os ataques aos orçamentos, os ataques à democracia no ambiente de ensino vinculados ao Ministério da Educação continuam e não vão parar. E podem contar com o nosso apoio, o apoio da CPP, o apoio do Fórum da FNDCT, nessa luta, junto com o PROIFES e defesa das universidades públicas federais, institutos federais e do serviço público brasileiro. A luta, todos nós, uma grande vitória, um grande encontro do PROIFES. E, finalmente, tenho o prazer de chamar para a fala de encerramento o presidente do PROIFES Federação, professor Newton Brandão. Obrigado, Adriana. Eu inicio cumprimentando a você, né, pelo trabalho fantástico na coordenação, não só deste evento, mas na Secretaria-Geral do PROIFES Federação, né, pela organização, pelo apoio político e pelas articulações que você tem ajudado nesse trabalho neste ano. Eu quero agradecer meu vice-presidente, professor Wellington, a quem me deu orgulho de escutá-lo na abertura deste evento, para já apontar os nossos desafios. Ex-presidente do ADUR Sindicato, grande companheiro de luta, participante de uma central parceira, uma central muito parceira do PROIFES, a CTB, né, que tem sido, ao longo desses 17 anos, parceiro destas lutas e das articulações políticas. O meu agradecimento ao professor Wellington. Professor Lúcio, da ADURG Sindical, professora Rosângela, do meu sindicato, Sindedutec, aqui do Paraná, professor Flávio Silva, do ADUFG Sindicato, professor Emanuel, do APUB Sindicato, professor Oswaldo, presidente, novidade, fala de renovação, porque é renovação, professor Oswaldo Negrão, do ADURN Sindicato,
Professora Fernanda Castellano, sempre muito bem-vinda entre nós, que bom estar aqui conosco, da UFSCar. Professor Valber, que tem demonstrado uma energia forte nas feiras do Pará e na rua, na luta contra a PEC 32. Professor Reginaldo, representando o professor Valdemir, aqui do Sindproifes. Professor José Jackson, do Sindifse. Professor Paulo Roberto, tesoureiro, aqui representando a ADAFA. Dizer, professor Ferrari, que não são poucos, nós temos os colégios militares, temos o Colégio Militar de Curitiba, e a educação, no nosso entendimento federal, ela ultrapassa todas as perspectivas de construção da pré-escola à pós-graduação, portanto, está aqui também a educação militar, e vocês são vozes importantes, não são minorias, são vozes iguais a todas as vozes, a todas as demais. E junto com essas representantes dos nossos sindicatos, eu quero saudar as delegações que estão nos assistindo e que estarão nos debates nesses próximos dias das pautas propostas para o Proifes Federação. Sejam todos muito bem-vindos ao 17º Encontro Nacional do Proifes. Eu não posso deixar de agradecer aqui aos companheiros, né, que eu vou fazer aqui das falas, né, e dizer para todos que nos assistem que são momentos como esse que me dá muito orgulho de dizer sou presidente do Proifes Federação. Porque representa uma construção de 17 anos que não é uma construção de falas soltas, mas que representam histórias construídas no país, na educação federal, no plano de lutas, na educação internacional. E que são muito representativos. Quem vive um pouco a história do Proifes, eu estou desde 2008, não estou desde 2004, né? Mas de 2008 para cá mostra quão significativos são essas vozes. A Andifes e o CONIF, aqui representados pelo professor Marcos Vinícius e Sônia, respectivamente, mostram a nossa compreensão de que a defesa da educação precisa somar, precisa articular, também com as representações da luta dos trabalhadores dentro das próprias universidades. E a defesa da universidade e da democracia passa por termos uma Andifes forte na defesa da universidade pública, um CONIF forte na defesa dos institutos federais. Escutar aqui o Wagner Freitas, vice-presidente da CUT, eu sei que o presidente teve algumas dificuldades, ele queria ter gravado, mas dizer que representa uma perspectiva de luta na articulação com a maior central deste país, né? Mas, mais do que isso, uma articulação com as centrais sindicais nas lutas, e a filiação vem nesta linha de articular uma amplitude de forças que venham fazer do Proifes, né, maior referência ainda na luta dos trabalhadores no seu conjunto. Professora Helena Araújo, da CNTE. A CNTE é uma parceira forte porque ela está em cada município desse estado do país, organizado no município e nos estados. E tem uma voz ativa na luta da educação no Congresso Nacional, da qual nós sempre fomos parceiros no Fórum Nacional de Educação, que eu já vou dizer nas nossas lutas daqui a pouco, e a CNTE representa esta parceria muito forte com o Proifes Federação na defesa da educação brasileira, somando a educação básica, somando com a educação federal. Pensar na articulação internacional, né? Quando eu ouço aqui o Hugo Yaski, da IEAL, que é o presidente da IEAL, a Fátima Silva, sempre uma parceira, né? Quando eu ouço o Carlos Defeu, da CONADO, o Eduardo Pereira, da CETERA, os dois da Argentina, e mais recentemente escutar aqui o Zé Augusto, da CPLPSE, a Confederação dos Países da Língua Portuguesa, setorial da educação, que hoje está na Internacional da Educação, o que representa, na verdade, a nossa articulação internacional, né, que eu vou falar, porque para mim esse é um dos grandes desafios para o próximo ano, representa uma construção, que não é uma construção de hoje. E aqui eu saúdo o professor Eduardo e o professor Gil Vicente, que foram os diretores de Relações Internacionais nesse período, o Eduardo, atual diretor, o Gil Vicente, que já foi o diretor de Relações Internacionais por 2 vezes, porque construíram esse referencial internacional do Proifes Federação, que representa hoje 70 milhões de professores no mundo, através da IEAL.
Então, o meu agradecimento ao Hugo Yasky, à Fátima, ao Carlos Defeu e ao Eduardo Pereira. As entidades da educação, né, que estão colocadas aqui, que nos saudaram aqui, a Giovana Mendes da Ampeda. A Giovana, eu tenho tido em algumas lives com ela, de uma parceria, de uma simplicidade, de uma cultura fantástica. É um orgulho ter escutado a saudação dela. A Flávia é uma parceira de luta dos estudantes de muito tempo, e a Uni, né, que nós sabemos, seus estudantes não seríamos professores, né? Então, esta articulação que tem sido muito forte, eu estou no segundo mandato na direção do Proifes, mas eu fui vice-presidente anterior, essa prioridade na articulação com os estudantes sempre foi fundamental para nós e representa esta construção aqui. O Cristóvão, que nos saudou aqui, aí eu vou falar de algumas entidades que têm tido uma participação histórica de articulação conosco. Vou dizer, independente de estar filiado ao Proifes, porque nós articulamos educação com todos aqueles que queiram articular a educação. Então, a participação aqui do Cristóvão da Dufep, do João de Mello, recém-empossado na Duferja, né, lá do Rio de Janeiro, que teve um dos participantes, e ele citou aqui o Fernandão, o vice-presidente do Proifes Federação, numa articulação fantástica, sempre contribuindo. O professor Camilo Araújo, da PUFSC, vice-presidente da PUFSC Sindical. Eu quero acrescentar aqui que nós temos uma articulação muito forte ainda, está na nossa delegação, tem observadores indicados com diversos professores que estarão participando conosco, os representantes da ADUMB. Eu vou acrescentar aqui, professor Valber, os companheiros da UFRA, o senhor trouxe os companheiros da UFRA que estão articulados junto com o Cid Proifes. Eu não sei exatamente se teremos, mas a PUBH sempre esteve trabalhando e participando conosco, todos serão sempre muito bem-vindos. Então, agradecimento forte ao professor Cristóvão, ao professor João de Mello Neto e o professor Camilo, que nos saudou neste encontro. E a questão dos aposentados, o professor Edson Hilbert, do MOSAP, né, entidade que articula nacionalmente a luta dos aposentados. O Proif é responsável pela, historicamente falando, da principal luta de defesa dos aposentados na carreira das universidades federais brasileiras. Não tenho dúvida disso, se pegar a história de 2006 para cá. Então, ter aqui a presença do Edson foi muito importante para nós. E, por fim, as entidades aí da ciência e tecnologia, eu quero agradecer publicamente o nome do professor Enio, coordenador do nosso GT Ciência e Tecnologia, que tem feito esse trabalho de articulação, de debate político, no momento de tanto ataque à educação brasileira. Então, ao professor Renato Janini, da SBPC, a professora Helena Nader, da ABPC, e o professor Celso Pancera, do ITCP.br, pela saudação, nosso agradecimento sincero por nos valorizar e por estar conosco. Muito bem, companheiros, companheiras, presentes do 17º Encontro Nacional do Proifes Federação. Eu, neste momento de abertura, poderia traçar alguns desafios de algumas lutas, né? Poderia falar dos mais de 606 mil mortos e do descaso do governo que tantos aqui colocaram. Eu poderia falar da falta de diálogo do governo federal desde 2016, 2017 para cá, que interrompe o processo democrático de participação e de luta conjunta pela educação brasileira. Eu poderia falar da destruição do sistema de ciência e tecnologia do Brasil. Eu poderia falar do ataque e da ameaça permanente ao Estado democrático de direito, mas eu não vou falar de nada disso. Muitos do que me antecederam já falaram destes desafios da conjuntura que nos dá o suporte para pensar como fazer todos esses enfrentamentos. Portanto, eu quero falar desses enfrentamentos. Talvez não seja possível ver, mas eu optei por vir com a camiseta do centenário de Paulo Freire. Por que que eu optei por trazer aqui o centenário de Paulo Freire? Porque nós estamos num momento de construção da Conferência Nacional Popular de Educação. Acontecerá de 15 a 17, na terra do meu companheiro Oswaldo Negrão, que está aqui conosco, no Rio Grande do Norte. Esperamos que teremos condições de ser presencial. Estamos preparados para que seja híbrida, mas esperamos que seja presencial. E a CONAP representa
a luta de 44 entidades que compõem o Fórum Nacional Popular de Educação, do qual o PROIFES é das entidades da sua diretoria executiva, e eu tenho a honra de coordenar uma das comissões na construção da CONAP 2022. A CONAP é o espaço de debate da educação que cumpre o papel que nós fizemos na CONAI 2010 e na CONAI 2014, que é pensar as políticas públicas da educação brasileira. Construímos um Plano Nacional de Educação em 2014, que está sendo ignorado ou destruído por esse governo ou pelos governos de 2017 para cá. E os desafios que já passou pela CONAP 2018 e na CONAI 2022 é denunciar a destruição da educação brasileira, pensar já o plano decenal, o Plano Nacional de Educação, termina em 2024, portanto, a necessidade de renovar as pautas de luta para um novo plano decenal da educação. E o PROIFES é papel fundamental disso. Ele foi papel fundamental quando era a única entidade de educação no Fórum Nacional de Educação. Era a única entidade lá da educação superior, da educação, na verdade, que participava. Nós fomos expulsos pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro de lá, junto com diversas outras entidades que estão hoje compondo o Fórum Nacional Popular de Educação, que abrange aí entidades, desde a educação do campo, a educação técnica, a educação pelos direitos humanos, a educação de jovens e adultos, a educação superior e a pós-graduação. As entidades nacionais, todas que nos saudaram aqui, estão lá conosco nesta luta do Fórum Nacional Popular de Educação. Portanto, uma das lutas fundamentais, companheiros e companheiras do nosso sindicato, do nosso encontro, é que está no momento a construção das conferências municipais e, na maioria dos estados, já nas conferências estaduais, que colocarão e que elegerão delegados para a CONAP no Rio Grande do Norte. Não adianta nada fazer o debate político se na hora da construção dessas políticas, lá em julho de 2016, não tivermos lá professores dos nossos sindicatos, professores das nossas universidades, como delegados para poder levar a pauta da educação superior. Portanto, um grande desafio. Eu tenho acompanhado muito, e nesta semana agora não deu tempo nem de divulgar, eu saúdo aqui o professor Eduardo, que deve estar nos assistindo. Nós somos convidados pelo presidente da CPLP, que nos saudou, José Augusto, uma reunião com o PROIFES Federação, que é o presidente da Confederação de Países de Língua Portuguesa, filiada à IAL, para discutirmos projeto de articulação, tanto da educação internacional, como de apoio a alguns sindicatos de língua portuguesa que têm grandes dificuldades, como solidariedade sindical e a construção de projetos de formação na área da educação e da comunicação. Então, estamos trabalhando esse projeto com eles, portanto, junto com a questão internacional, que é este convite que recebemos da Confederação de Países de Língua Portuguesas, no ano que vem, 2022, em maio, eu fiquei sabendo disso hoje, porque nós fizemos uma luta para que não acontecesse a Conferência Mundial de Educação este ano, que estava marcada para isso. E nós conseguimos, enfim, uma articulação política, em especial da América Latina, de que ela não acontecesse por conta da pandemia e porque não tínhamos condições de nos articular para poder participar. Eu fiquei sabendo hoje que está marcado para maio de 2022. Por que isso é importante? Porque vamos ter que pensar. Sabe por que a gente tem que pensar, companheiros e companheiras que nos escutam? Porque em 2008, 2009, na Conferência de Cartagena das Índias, foi definido que a educação é um bem da humanidade, um direito humano, e que, portanto, não pode ser mercadoria. Na conferência de 2019, a CRES, Conferência Regional de Ensino Superior, que aconteceu em Córdoba, na América Latina, nós, na articulação com a Internacional da América Latina, com a IAL, sabíamos que a articulação dos países, vivíamos num momento de governo de direita na América Latina, ficamos sabendo que a proposta que seria levada para a CRES era reverter o que ficou aprovado em Cartagena de Índias, né? Tirando a perspectiva de que a educação seria um bem a ser colocado na prateleira e ser vendido a qualquer momento. E a Internacional da Educação
nos dizia, nos 2 congressos que eu tive a honra de participar, um na África e outro no Canadá, que dizia que havia um movimento mundial para efetivamente aprovar a educação, tirar a perspectiva da Unesco e das entidades internacionais de que a educação seja um direito humano. E, pois bem, nós estamos indo para a 3ª Conferência Mundial, que vinha de Cres e Córdoba, na Argentina. Nós fomos para a Argentina com a delegação de 28 pessoas, professores e professoras do Proífes Federação. Fizemos um trabalho junto com a Andifes. Eu saúdo aqui o reitor à época, o professor Rui Opperman, que coordenou pela Andifes a articulação da participação na CRES. Fizemos um intenso trabalho político de bastidor, de luta, de intervenções dos nossos professores e professoras em todas as mesas da CRES em Córdoba, na Argentina. E tivemos o orgulho de ver aprovado o documento final, mantendo a educação como direito humano, como direito a ser providenciado, pública, gratuita, a ser entregue pelo Estado. E até ficamos surpresos que o documento foi melhor ainda do que estava em Cartagena de Índias de 2008. Então, foi um orgulho muito grande ter participado daquelas articulações e daquela participação. Temos agora a conferência de 2022, que por conta da pandemia a gente não está sabendo ainda, né? A gente tem feito uma articulação, eu e o Eduardo, fizemos várias reuniões, tanto com a UNE, que tem papel me fugiu a sigla agora, que organiza na América Latina, né? Para poder participarmos desta conferência, que já vai acontecer agora em maio, portanto, temos um grande desafio. E, por fim, companheiros, não menos importante, né, eu quero terminar esta minha fala dizendo que a luta do momento é aquela que o nosso vídeo inicial mostrou. Nós temos tido acertos, né? Nós temos conseguido fazer a análise de conjuntura com a competência suficiente para ter acertos políticos nas decisões que tomamos e nas lutas que nós enfrentamos. É evidente que a gente não acerta sempre, mas o coletivo sempre produz muito mais e muito melhor do que no individual. E como a nossa prática tem sido a luta no coletivo, a gente tem acertado muito mais. Quando aprovaram, quando estava em debate, depois não conseguimos derrotar a Emenda Constitucional 95, nós do Proífes falamos claramente, denunciamos de que aquela emenda seria um grande guarda-chuva para interromper o financiamento da educação brasileira. Está mais do que comprovada aquela análise, aquele acerto e tudo aquilo que nós fizemos. Em 2007, o Proífes Federação disse que a expansão das universidades, que acabamos nos envolvendo e a criação da carreira do BTT, era um acerto. Fomos achacados por muitos, inclusive do movimento sindical, que diziam que, na época, isso era aparelhamento e que primeiro precisava ter investimento para daí pensar em expansão. Nós dizíamos, queremos expansão com investimentos. Lutamos pela expansão com investimento, a expansão veio com investimento e está aí o resultado para poder mostrar. Nós estamos dizendo agora, a PEC 32 é a pá de cal no serviço público. A PEC da reforma administrativa, se a gente não conseguir derrotá-la, lembre do que eu estou dizendo, daqui a 2 anos, não vai muito mais do que isso. Ou se for daqui a 8 anos, ou daqui a 10 anos, veremos o serviço público ter tornado novamente cabide de emprego. Veremos as nossas universidades e os serviços da educação sendo vendidos para organizações sociais, para iniciativa privada, e sobrará muito pouco de serviço público para que nós possamos defender. Portanto, companheiros e companheiras, não são desafios pequenos. A derrota da PEC 32 ainda está na nossa mão. O que nós estamos feito, o que o nosso vídeo mostrou, tem surtido efeito. As avaliações que nós temos, e nós participamos de um fórum chamado Fórum das 13 Esferas, né, que envolve as entidades nacionais, federações e confederações filiadas à CUT,
e há uma equipe de bastidor que diz que o governo não tem votos para aprovar a PEC 32, que as nossas ações, as nossas lutas têm surtido efeito. Agora, evidentemente que esse governo, a denúncia é que ele tem 20 bilhões de reais para cada deputado que votar a favor da PEC 32. Portanto, o desafio nosso não é pequeno para poder não deixar que isso acontecer, derrotar esses deputados e que esses 20 bilhões não serão suficientes para que ele retorne para o Congresso Nacional. Portanto, esses são os nossos desafios. Esse é o pano de fundo que aparece para os nossos debates que faremos a partir de amanhã. Eu quero desejar um bom encontro a todos, dizer da minha alegria de ser presidente desta federação e ter muito orgulho de ter vocês como participantes desta luta, que é uma luta nossa, uma luta já vitoriosa, mas que faremos dela somando outras grandes vitórias, porque o ProIFES Federação não veio para situações simples, ele veio para as situações complexas e para dar respostas complexas àquilo que as pessoas entendem, né, que são complexas, e nós faremos esse trabalho. Obrigado, Adriana, obrigado a todos e a todos aqui presentes. Né? Eu declaro encerrado, então, a nossa... Eu tenho ainda... Tem alguns avisos. Então, eu devolvo para a Adriana para que dê os nossos avisos do encontro de amanhã e agradeço imensamente a palavra. Um abraço. Obrigada, Brandão. Antes dos avisos, eu queria também fazer os agradecimentos, né, a todos que acompanharam essa transmissão, todas e todos e todes até esse momento. Aqueles que fizeram os vídeos e que estiveram presentes aqui já foram nominados pelo professor Brandão, mas queria também fazer um agradecimento especial a toda a equipe que tornou possível a realização desse evento de abertura, né, a equipe de trabalho do Encontro Nacional. O Elan, que ficou na projeção dos vídeos, a Ana na transmissão para o Facebook, para o YouTube, Bruno, que organizou toda a sequência desse roteiro, Margarete, nossa secretária, com as confirmações, recebimentos de vídeos, e os tradutores de Libras, o Davison e a Sueli. Então, muito obrigado à equipe, sem vocês não seria possível também, muito obrigada a todos que estiveram presentes. Os delegados e observadores que participarão das sessões do evento, né, do Encontro Nacional, receberão nos seus e-mails e no grupo de WhatsApp de delegados o link para acessar as reuniões do Meet, onde acontecerão os debates e as deliberações do Encontro Nacional. O encontro ele se estende na quinta e sexta-feira, manhã e tarde, e eu desejo, então, a todos vocês uma boa noite, um ótimo Encontro Nacional, e agradeço. Obrigada.